Olá! Começa agora o Diálogos, um programa da TV Unesp para a divulgação científica e institucional. Aqui, conhecemos pesquisas e avanços científicos do Brasil e do mundo. E também falamos de importantes ações da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. O tema do nosso programa de hoje são as tecnologias emergentes e sua relação com a comunicação e com o consumo. Nosso convidado é o professor Wilton Garcia, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da Uniso, a Universidade de Sorocaba. Ele esteve em Bauru a convite do mestrado em TV Digital da Unesp. Professor, muito obrigada por sua presença aqui no Diálogos. Eu que agradeço a oportunidade. Uma pesquisa do Ibope aponta que o Brasil tem mais de 94 milhões de internautas. Mais de 64 milhões têm um perfil na rede social Facebook, o que coloca o país na segunda posição de maior número de usuários dessa rede. Essa colocação mundial também se repete com o Twitter, embora apenas 25% dos tuiteiros sejam ativos. Professor, por que a gente pode considerar que há esse envolvimento grande dos brasileiros com as redes sociais? Olha, eu acredito que se dá pelo processo de comunicação entre os brasileiros, ou o sentido mesmo de sociabilizar, a vontade de saber mais sobre o outro, a necessidade também de se informar mais e até mesmo, digamos que, a facilidade de comunicação para com o outro. Então, eu acho que é um dado cultural, né? A gente tem a oportunidade de, uma maneira mais tranquila, se expressar, se colocar, buscar informação, trocar informação. Eu acho que tem a ver um pouco... Com a sociabilidade brasileira. E esse jeito de relacionar mesmo com mais tranquilidade, né? As próprias condições de possibilidades criativas, eu diria assim, que nós vamos encontrando aí a cada manifestação do sujeito, pensando o que acontece em casa, o que acontece na escola, na empresa, e essa vontade também de querer falar sobre isso. E aí o espaço virtual é o adequado para isso? É o que mais abre possibilidades? Eu diria que no momento é um estado facilitador, né? Então nós talvez perdemos o encanto de pensar a vizinhança, pensar diretamente o pessoal da rua em que eu moro ou o local do trabalho e levar isso para uma amplitude que é o espaço virtual, né? E aí eu me relaciono, ora me identificando, ora também eu buscando outras relações que necessariamente não são identificatórias, mas que de modo geral é a tranquilidade de falar sobre, de viver e de mediar em diferentes espaços. Falamos do Facebook e do Twitter. Quais outras tecnologias podemos chamar de emergentes? Olha, eu diria que a própria maneira de pensar os e-mails, ou de pensar mesmo a relação com os blogs, com os portais, também acaba contribuindo. Claro que nós poderíamos pensar em outras redes sociais, e aí a gente tem redes desde questões específicas vinculadas ao futebol, ou vinculado às religiosidades, ou que é uma questão bem específica, mas eu acho que é bastante interessante, é a rede Aruanda, que é uma rede específica para afrodescendência, o debate sobre a afrodescendência. Então, assim, há uma multiplicação de olhares que a cultura digital nos coloca. Isso vai sendo possibilitado cada vez mais o envolvimento tanto na internet, com telefone celular, com o próprio uso de tablets, o uso de laptops, enfim. É uma experiência nova que nós estamos vivendo e acho que a brasilidade acaba comportando de uma maneira muito dinâmica e acentuando este lugar, né? Trazendo muito para a cena do cotidiano brasileiro o uso e essa relação com essas mídias. Pensando nessa relação, a sua atual pesquisa trabalha comunicação, consumo e tecnologias emergentes. Como podemos pensar o diálogo entre esses três temas? Aí entra também uma questão que parece que tudo são flores quando se fala de cultura digital, né? Quando se pensa essa ideia de tecnologias emergentes. Eu acho que a gente tem uma problemática e que ela é expressiva porque o impacto do consumo tecnológico ele é grande, ele é intenso e ele é absurdo, né? A cultura digital nos coloca num lugar que é exatamente de pensar que todo esse envolvimento que você começou a nossa conversa da participação do brasileiro tem também um resultado direto, que é o consumo tecnológico.
E aí eu acredito que vem um paradoxo, inclusive é isso que minha pesquisa toca neste momento. Nós temos o impacto do consumo tecnológico versus a desigualdade social. Então a gente tem uma problemática porque o impacto tem sido expressivo, mas a desigualdade social tem sido também cada vez mais expressiva. E isso a gente precisa e deve investigar, deve pesquisar. Eu acho que a gente não deve ser apenas passivo de achar que o mundo está muito melhor, muito mais interessante porque temos as tecnologias e ponto. Não, e eu acho também que o lugar da comunicação, dos meios, os veículos de comunicação que integram toda essa cadeia da hipermídia, vai poder um pouco observar e considerar como é que nós estamos lidando com o consumo, com este retrato, que para mim eu acho que é extremamente importante, de pensar não só o Brasil, mas pensar a América Latina, pensar o BRIC, né, pensar nosso Estado, que chamaríamos de uma relação globalizante. O professor apontou a questão da desigualdade social, e a desigualdade social reflete na questão ao acesso a essa cultura digital também. Sem dúvida nenhuma. E é importante apontar isso, que nem são flores, exatamente por isso, porque os menos favorecidos economicamente não terão acesso a essa cultura, ou se terão um acesso, não vai ser da mesma forma como outras pessoas o fazem. Então, eu acho que é a mesma relação que nós assistimos quando nós temos... por exemplo, a favela e a televisão, né? A favela e a antena parabólica, nós temos também este lugar, porque aí é um paradoxo, né? Mas nós temos também esse lugar de que a inclusão digital no Brasil está acontecendo não é pelo computador, o personal computer, né? O PC, não é por este computador de mesa que nós temos em casa, ou no trabalho, ou na universidade, mas se dá muito mais pelo telefone celular, a questão da mobilidade, isso é um facilitador, mas também é um dado que a gente precisa de pensar a respeito em termos de consumo. E um dado mais instigante ainda é que há poucos dias tem se publicado nos portais, nos jornais televisivos e jornais impressos, o quanto nós estamos no Brasil desenvolvendo os percentuais de consumo de tablets. O que parece para a gente também até estranho, pensando que nós temos aí grandes marcas com tablets caros. Não, mas nós estamos falando de uma tecnologia, talvez a gente pudesse categorizar como subtecnologia, que são tablets com preços populares e que esse acesso imediato, inclusive, transforma o nosso modo de pensar comunicação e, consequentemente, observar como é que está acontecendo esse processo do consumo na sociedade brasileira. O senhor que citou o celular, e esse é o tema do nosso próximo bloco. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Fique com a gente. Estamos de volta e hoje conversamos com o professor Wilton Garcia sobre tecnologias emergentes. Professor, terminamos o bloco anterior falando dos celulares e dos tablets. Como que esses novos dispositivos, esses novos suportes, exigem uma adaptação de conteúdo? Olha, primeiramente a gente pensar a questão de formato, né? Tamanho. Uma coisa é eu assistir um filme na tela de cinema, numa sala de cinema. Outra coisa é eu assistir um filme numa tela de TV. Quando a gente fala de filmes para telefones celulares, nós temos que ressignificar, né? Eu acho que isso é instigante porque o próprio cinema vai ter que ser ressignificado, o próprio conceito de televisão vai ser ressignificado e, consequentemente, também nós temos um jeito agora diferenciado de pensar até... Eu dei um exemplo que seria o tamanho, mas a gente poderia pensar também outras possibilidades como a narrativa, outras possibilidades como a intervenção através do teclado. Quer dizer, são infinitas possibilidades. Eu acho que nós estamos começando a aprender a lidar com telefonia celular, com tecnologia móvel, né? Nós assistimos filmes para celulares em qualquer lugar, né?
no transporte, quando eu estou no metrô, quando eu estou no ônibus. Essa portabilidade é um fator que tem que ser muito bem considerado na hora da produção desses conteúdos. Sem dúvida nenhuma, e entendendo também que essa portabilidade da tecnologia móvel tem a ver com o corpo também, e como é que isso vai acoplar um novo tipo de informação. Que tipo de informação seria essa? Ora, não é a informação que se dá no livro, na literatura, não é na grande tela do cinema, mas é uma informação sintetizada. É uma informação que ela precisa ser um pouco mais enxuta, que ela precisa chegar e acontecer. É uma informação que o seu impacto precisa ser imediato, porque inclusive não há espaço e tempo para você um pouco considerar. Agora aí há um perigo, porque o perigo é a gente ficar na navegação dessa informação, ou seja, ficar na superfície, quando de fato valeria a pena a gente pensar o que eu posso, a partir dessa microinformação, eu poderia chamar assim, aprofundar e ressignificar aquela informação. E os produtores de conteúdo têm competência para isso? Estão aptos para fazer isso? Preparados ou querem fazer isso? Olha, eu diria que, na verdade, nós precisamos de criar uma nova escola de comunicação, uma nova possibilidade de cultura em que vamos envolver o digital. Né? Estamos sempre falando em novidade, 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 mas é impossível pensar que um conteúdo de literatura adapte formalmente de uma maneira tão direta à televisão, ao cinema, como também seria complicado pensar a literatura para telefone celular ou, se quiserem pensar, também para tablets. Né? Isso porque, querendo ou não, o usuário interator, ele também vai reconhecer a funcionalidade, a usabilidade, e a gente vai entender que esse tipo de produção de conteúdo precisa estar à altura daquilo que está sendo ofertado como meio, como dispositivo e como mensagem. Quando nós conseguimos assegurar esse tipo de mediação, consequentemente nós vamos ter um usuário interator que participa mais e melhor e entende mais e melhor que produto que ele tem na mão, que a gente vai, num primeiro instante, chamar de telefonia celular, mas que a gente poderia pensar também que daí surgirão certamente outros formatos. Falando desse usuário interator, o que seria esse usuário interator, professor? Ora, seria muito simplista a gente pensar que alguém na cultura digital venha a ser um mero usuário. Né? Quando nós falamos usuário interator, já há o significado tanto do uso e da dimensão interativa. Para pensar as tecnologias emergentes, é algo que está surgindo, é algo que está vivenciando, vamos dizer assim, uma nova significação, e esse usuário interator, ele está ávido em busca dessas novidades, né? Ele está diante da intensidade das rupturas dos paradigmas da cultura digital, exatamente para compreender como é que eu posso ativar, onde eu posso ativar, o que eu registro, o que eu absorvo. Eu uso um exemplo muito simples quando eu estou conversando com os alunos, é que necessariamente quando nós vamos à internet, nós não vamos buscar informação num portal, num buscador, por exemplo. Nós vamos deixar informação. Se você parte dessa lógica, você há de convir que nós estamos alimentando a internet e, consequentemente, alguém está consumindo essa informação e também alguém está, em cima disso, trabalhando os anúncios, as publicidades, o marketing, e disso se transforma num mercado, né? E isso faz com que toda essa relação de produção de conteúdo, hora do consumidor, hora do próprio anunciante, se entrecruze e a gente comece a verificar que há conteúdos que realmente são relevantes, como há uma série de lixos, talvez a gente poderia chamar dessa maneira, porque são breves expressões desnecessárias ou que não tenha, de fato, essa garantia de um significado de conteúdo, né? Ou um conteúdo de qualidade. Professor, pensando então nessa questão da participação, na interação do meu usuário, a gente pode dizer que o impacto dessas tecnologias emergentes, né? Então o celular ele está hoje em 92% dos lares brasileiros, então o impacto dessas tecnologias está na mão desses usuários ou a questão mercadológica ainda prevalece? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a questão mercadológica prevalece. Quando nós falamos que estamos utilizando uma mídia que é de graça, não é de graça. A quantificação de cliques
dá um resultado que é de mercado. O mercado está conversando com você. Então, eu acho que o usuário interator, ele não pode ser inocente de acreditar que é mero acaso ele entender que ele vai abrir um blog de graça, por exemplo. Isso não vai acontecer. Tem um custo, e é um custo muito alto. E eu acho que é preciso de avaliar que tipo de mediação mercantil está acontecendo, né? Que tipo de produto que o usuário interator não só está consumindo, mas que ele também está disponibilizando para o mercado. Essa relação direta de eu te dou um dinheiro e você me dá um objeto, isso já não acontece mais. Então a gente tem que pensar nesse estado de negociação, nesse estado de agenciamento, como é que nós somos absorvidos na cultura digital, né? E como é que também nós absorvemos as informações, como é que se dá o processo comunicacional na cultura digital. E um desses espaços utilizado é o blog, que é o tema da sua pesquisa, já que trabalha com blog político, e a gente conversa daqui a pouquinho sobre isso. O Diálogos faz um breve intervalo e volta já. Não saia daí. O Diálogos está de volta e hoje nós recebemos o professor Wilton Garcia, pesquisador de comunicação, consumo e tecnologias emergentes. Professor, um dos espaços para liberdade de expressão, para a participação desse novo usuário interator, como a gente citou no bloco anterior, são os blogs. Como que os blogs atuam nesse processo? Olha, eu chamo o blog de depositário de informação. E é claro, se a gente pensar aí como depositário, mas não é um lugar apenas em que eu deixo a informação, mas é um lugar que, a partir da informação depositada, ela é comentada e com isso nós temos uma espécie de mediação, aí sim, tanto de quem está escrevendo, está produzindo, está deixando materiais, né, que poderiam ser imagens, vídeos, como também de quem está naquele endereço eletrônico dialogando com esses autores. Eu acho que o blog facilita muito o diálogo, ele promove o diálogo. É um espaço democrático, podemos dizer, ou não? Eu diria que sim, porque inclusive ele traz um pouco mais de profundidade em relação a uma rede social como o Facebook ou 140 caracteres do Twitter, e ele também ajuda a trazer um estado de reflexão. Eu acho que algo importante para lembrar é que um blog é uma anotação, e para mim vale muito a pena ter esse blog como uma anotação reflexiva. Eu mesmo tenho 2 blogs, um propriamente que eu assino, como o Wilton Garcia, e outro que é da pesquisa que eu faço atualmente, e eu sei separar que no primeiro que eu assino, eu tenho uma liberdade de expressão das minhas inscrições, do meu cotidiano, eu sei atentar a isso, né? As minhas tentativas literárias, a minha proposição como artista visual, como fotógrafo, mas também o outro como aquele que trabalha o Devora Digital no wordpress.com, que trabalha a pesquisa propriamente dito, que é uma reflexão mais acadêmica, portanto um pouco mais intelectualizada, com uma preocupação mais didático-pedagógica, enfim. Eu acho que o blog como endereço eletrônico, ele vai possibilitar uma informação com uma qualidade um pouco diferenciada. É aquilo que, inclusive, eu vou ver no grande jornal, o jornal pode ser impresso, pode ser num grande portal, mas que eu tenho a oportunidade de eu começar a desenvolver ali essas anotações, e essas anotações, elas vão criando um pool quando se relaciona com o usuário interator, e ele vai comentando e nós vamos dialogando. Quem quiser ter acesso a esse fomento da sua expressividade intelectual e até mesmo mais subjetiva, quais são os endereços, professor? O pessoal é wilton.garcia.zip.net e o da pesquisa é devoradigital.wordpress.com. E os leitores, internautas que se interessarem, a dialogar com você, há realmente essa participação efetiva do internauta hoje no blog? Ou é um comentário que fica isolado? Como que o senhor analisa esse cenário como um todo e não particularmente nos seus blogs? Olha, eu observo que há blogs realmente que têm uma periodicidade e há blogs que
fica como um arquivo, né? Você deixa a informação na internet, né? Eu entendo que os blogs dinâmicos que têm uma periodicidade e que respeitam essa periodicidade, isso vai criar uma confiança no usuário interator. Então ele sabe que, em um certo ponto de vista, em algum momento, ele tem como dialogar, e esse dialogar é essa constante que vai aí tecendo ideias, né? Eu gosto muito da possibilidade de não pensar o blog como local fechado de anotações, mas como um espaço de intervenções, de possibilidades criativas, e que inclusive possa desdobrar o próprio cotidiano, né? Que possa desdobrar aspectos políticos, culturais, estéticos, né? Que ele venha a ser uma oportunidade exatamente de qualquer usuário interator iniciar o seu blog, mas que ele lembre que há uma espécie de condição de diálogo com o usuário interator, né? Isso é o que eu acho que fortalece um pouco melhor, e eu acredito inclusive num tipo de rede social que o blog permite a anotar este lugar do responsável pelo blog ou da equipe responsável pelo blog com o usuário interator que está ali visitando, comentando. Reforçar identidades. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E outro espaço de possibilidade criativa, que uma nova tendência é a criação de webséries e webdocumentários. Como que a gente faz a adaptação dos conteúdos para esse novo formato, essas novas plataformas? Então, as webséries, como webdocumentários também, para mim são novos formatos da produção audiovisual que não dá mais conta no significativo gargalo que a gente observa na sociedade, e aí nós podemos pensar que a websérie vai ser um novo tipo de novela ou um novo tipo de pensamento seriado que não venha atender exclusivamente ao formato hegemônico, mas que você possa experimentar. E quando experimentado, então nós temos isso na internet. Quando pensamos o web documentário, não é diferente, né? Fazer um documentário para exibir no cinema é concorrer com um grande número de documentaristas no país, e é significativo, inclusive, até em razão das tecnologias emergentes. Mas quando pensamos o web documentário, isso é um facilitador enorme, né? Quando nós vamos até um portal como o YouTube e você consegue ali assistir diferentes documentários do Brasil e do mundo, né? Porque hoje nós temos uma boa relação internacional do web documentário e, embora para alguns a gente vai entender como algo emergente, né? Ao mesmo tempo, nós vamos entender isso como uma iniciativa que já vem acontecendo nas escolas de comunicação, nas escolas de cinema, nos cursos livres ou cursos de extensão que trabalham o audiovisual, e, de alguma maneira, nós não vamos ter nenhuma grade de uma grande televisão, de um meio, de um veículo que a gente possa colocar. A gente vai pensar esse formato para a internet. Claro, quando falamos de tanto websérie quanto web documentário, há certas peculiaridades, né? Uma delas é trabalhar algumas características. As características que prevalecem, como a expectativa, né, de interatividade, expectativa de simultaneidade, expectativa de uma narrativa não linear e também de uma ideia fragmentada, né? Desenvolver esses aspectos no audiovisual para a internet não é fácil. Não tem uma receita pronta, mas é possível acreditar que a juventude, vamos dizer assim, o calor da juventude e a forma como eles utilizam tão bem os meios tecnológicos atualmente possam acrescentar novos parâmetros, vamos dizer assim, uma ruptura de paradigma daquilo que a gente entendeu que se constituiu como que foi pensado a narrativa e a sequencialidade de isso é número 1, número 2, número 3, mas que agora se dá por um outro processo. Professor Wilton, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Diálogos e tenho certeza que novos desafios virão aí em meio às tecnologias emergentes. Muito obrigado, eu que agradeço. O Diálogos de hoje fica por aqui. Acompanhe a TV Unesp e o nosso programa também pela internet. Compartilhe os conteúdos e comente. Até semana que vem.